Pegue, por favor, a palavra de Deus, pegue o livro santo e abra comigo no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 41. Eu vou ler apenas o versículo 45. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 41. Eu vou ler o versículo 45, confira aí na tua Bíblia, veja se há alguém perto de você sem o Evangelho, sem a palavra de Deus, e se tiver, você compartilha a leitura da palavra com esta pessoa. Quantos já encontraram, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: E chamou o Faraó o nome de José, Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Vou ler de novo, preste atenção. E chamou o Faraó o nome de José, Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Agora eu vou ler pela terceira vez. E eu quero ouvir cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Luís do Maranhão, repetindo em seguida em bom tom e alta voz. Vamos lá? E chamou o Faraó. Mais alto para todo o Brasil ouvir. E chamou o Faraó o nome de José, Zafenate Paneia. Pastor, que nome estranho, é que esse nome é egípcio. Então vamos tentar de novo. Vamos ver se o seu copta, se o seu idioma egípcio está treinado. Vamos lá. Zafenate Paneia. Já pode comprar a passagem. Já aprendeu a falar egípcio. Continue. E deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Você crê nesse relato? Você crê que aquele rapaz que estava na prisão, esquecido, injustiçado, abandonado, dado como morto lá na sua terra, foi exaltado por Deus a tal ponto de ser chamado por Faraó de Zafenate Paneia, e foi honrado em toda a terra do Egito. Você acredita que isso é verdade? Quem acredita nisso? E acredita que Deus vai falar conosco aqui hoje? Então faça o seguinte, deixa a Bíblia aí no teu assento, desocupe as mãos, e vamos dar para a palavra do Deus vivo, a melhor, a mais linda, a mais sincera, a mais verdadeira salva de palmas. Vamos aplaudir bastante, e enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Você que está nos acompanhando à distância, pelo rádio, pela TV, pela internet, junte-se a nós aqui em São Luís. Abra a tua boca aí onde você está e diga glória a Deus. Diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, a tua palavra agora será pregada. Quem é o homem para falar alguma coisa? O homem não tem nada para falar. Vem o teu Espírito Santo, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, Senhor, e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Sente-se, por favor, sente-se. A história de José é uma história fascinante. É uma história que tem drama, suspense, ação
e ainda consegue ter um final feliz. A história de José é filme de sucesso, é série para maratonar. É para começar a ler o capítulo 37 e só parar no capítulo 50. Eu quero te convidar a maratonar a história de José um dia desses aí. Pegar a tua Bíblia, uma garrafa de café, sentar numa poltrona e dizer: hoje eu vou ler toda a história de José. Você vai ver que história fascinante. Até você que cochila quando está lendo a Bíblia não vai ter nem sono, porque é uma história realmente impressionante. E José, ele teve altos e baixos na sua vida. José teve momentos de muita tristeza, momentos de alegria, momentos de frustração, momentos de grande vitória. Mas uma das coisas que me chama a atenção na história de José é que José era um tipo de Cristo. Pastor, o que é José? O que significa essa frase? José era um tipo de Cristo. Se você já fez o curso de teologia aqui na Paz e Vida, ou se você estudou teologia em qualquer outro tipo de lugar, seja numa igreja ou numa escola, numa faculdade, com certeza você aprendeu a disciplina tipologia, que é uma das disciplinas da teologia sistemática, que estuda a forma como uma pessoa do passado aponta para uma pessoa do futuro. Um acontecimento do passado aponta para um acontecimento do futuro. Entre uma pessoa do passado e uma pessoa do futuro existem similaridades, semelhanças. A gente costuma dizer que o Antigo Testamento ele é a sombra do Novo. Você vê no Novo claramente aquilo que no Antigo você via por meio de sombras. Então, tipologia na teologia é isso. A tipologia é uma doutrina da teologia sistemática que explica como que uma pessoa do passado representa uma pessoa do futuro, como que um lugar do passado aponta para um lugar do futuro. E eu vou dar exemplos para ficar mais fácil de você entender antes de falar do José. Adão, por exemplo. Adão é um tipo de Cristo. Por quê? Porque Adão foi o homem feito por Deus, né? O primeiro homem feito por Deus. E Adão, ele foi um homem que Deus deu a ele tudo. Deu tudo na mão do Adão. O poder de dominar estava nas mãos do Adão. Só que aí o Adão foi tentado e caiu. Num lugar de delícias, num verdadeiro paraíso, ele caiu. Adão representava ali toda a humanidade. A queda do Adão trouxe o pecado para toda a humanidade. Mas Paulo, quando fala de Cristo lá na sua carta aos Romanos, ele diz que Jesus é o segundo Adão. Porque Jesus, diferentemente de Adão, foi tentado, mas não caiu. Suportou a tentação, e Jesus também representa todos nós, porque através do pecado de Adão, todos morreram, mas através da obediência de Cristo, todos somos salvos. Nesse exemplo, a tipologia se dá por contraste, e não por semelhança. Porque no caso do Adão e Cristo, há um contraste entre um e outro. Mas vamos dar um outro exemplo para você entender o que é tipologia. A Páscoa. O que era a Páscoa? Uma celebração ordenada por Deus. Foi Deus que inventou a Páscoa, não foi homem nenhum. Deus criou a Páscoa para fazer o povo de Israel lembrar a sua passagem, a sua saída do Egito para a terra prometida por Deus, para a terra de Canaã. Mas como é que se celebrava a Páscoa? Um cordeiro, um macho de 1 ano, inocente, sem mancha, sem defeito, era sacrificado. O sangue desse cordeiro era derramado, vertido e passado nos umbrais das portas das casas para garantir livramento, para garantir proteção, para que o mal não entrasse naquela casa.
A Páscoa é um tipo também do sacrifício de Cristo, porque você analisa o cordeiro da Páscoa, macho sem defeito, um cordeiro perfeito. Quem era esse cordeiro perfeito? Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue do cordeiro derramado, vertido, pingando ali no madeiro, representa aquele cordeiro que foi sacrificado, o sangue era passado nos umbrais das portas, enfim, é isso. Quer outro exemplo? O povo de Israel, olha só, o povo de Israel saiu do Egito, atravessou o deserto para chegar em Canaã, certo? O que isso representa? O povo de Deus. O povo de Deus foi tirado deste mundo, está atravessando pelo deserto desta vida, e para onde que nós estamos indo? Para a nova Canaã celestial, que é o céu. Agora que você já entendeu o que é tipologia, quem entendeu o que é tipologia? O professor de teologia vai te explicar melhor, depois você se inscreve no curso e faça, você vai entender ainda melhor o que é tipologia. Mas agora que você já entendeu superficialmente o que é tipologia, e você já vem estudando a vida de José comigo aqui nas últimas mensagens, tem muita pregação minha aí sobre José nesse canal do YouTube, você que está vendo pela internet, você que está aqui na igreja, já me ouviu pregar várias mensagens sobre José, então você já conhece a história. Mas hoje eu vou te mostrar as semelhanças incríveis entre José e Jesus. E eu preciso te lembrar que José foi um personagem real. Ele era bisneto do Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou José. José não é um personagem fictício, ele existiu. Só que Abraão viveu coisa de 2000 anos antes de Cristo. Então vamos colocar aí algumas centenas de anos, né? Porque cada geração durava cerca de 100 anos, cento e poucos anos. Então quando a gente fala de José, nós estamos falando de um personagem que viveu coisa de 1800 anos antes de Cristo. Como que pode uma distância tão grande entre duas pessoas e entre eles haver semelhanças? Você acredita que há semelhanças entre José e Jesus? Acredita que tem? Eu separei 10 semelhanças para te mostrar. 10. Pegue papel e caneta aí e anote. E eu quero que você arrume agora, estrala os dedos aí, porque nós vamos folhear a Bíblia agora. Vamos folhear a Bíblia. E eu vou te mostrar rapidamente, porque eu não quero ser extenso na mensagem, mas vou lhe dar 10 semelhanças entre José e Jesus, para te provar que José, sim, era um tipo de Cristo. É impressionante estas semelhanças que eu vou te mostrar. Vá anotando aí, vá anotando, e você vai poder conferir na palavra de Deus as coisas que eu vou falar. Eu vou até te dar um conselho. Se você tiver dificuldade em anotar e abrir a Bíblia, então dê preferência para anotar e acompanhe as referências aqui comigo pelo telão, tá bom? E o pessoal vai colocando aqui para mim os versículos e você vai acompanhando. Então vamos lá. A primeira semelhança entre José e Jesus. José era o filho amado do pai. Anote isso aí. José era o filho amado do pai. E Gênesis capítulo 37, versículo 3, diz isso. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Quer dizer que José era o filho amado do pai. O pai dele, que era Jacó, amava José mais do que os seus outros filhos, tanto é que deu só para José aquela túnica toda colorida, aquela roupa especial. Agora, Jesus também era o filho amado do pai. Quer ver?
Mateus capítulo 3, versículo 17. Então a primeira semelhança está aqui. José era o filho amado do Pai e Jesus, o filho amado do Pai que é Deus. Mateus 3,17. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me compraz. Essa é a primeira característica que se assemelha entre um personagem e outro. A segunda semelhança entre José e Jesus. José foi odiado pelos seus irmãos. Vem comigo agora para Gênesis, capítulo 37, versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Quando a Bíblia diz aborreceram-no, esse termo aborreceram-no, em algumas traduções mais atuais diz odiaram-no. Então quer dizer que os irmãos de José odiavam ele por conta da sua proximidade com o seu pai, por conta dessa preferência que o pai tinha. Mais na frente, quando José tem sonhos e conta os sonhos, os seus irmãos vão ter mais raiva dele ainda. Então José era odiado pelos seus irmãos. Agora olhe para mim, toda a igreja aqui, deixa eu te contar uma coisa que o catolicismo romano não quer que você saiba, mas a Bíblia conta. Jesus tinha irmãos. Quem ouviu o que eu disse? Não, pastor, não. A Virgem Maria Santíssima, ela não, ela, a Virgem Maria, não, pastor, o senhor está enganado. Escute, José era noivo da Maria, desposado, ou seja, ela estava prometida para casar com ele. Enquanto José estava esperando o dia do casamento, o Espírito de Deus entrou em Maria e gerou no ventre de Maria o Senhor Jesus. Então Jesus foi gerado no ventre da Maria através de quem? Do Espírito Santo. O José não participou em nada. O José simplesmente foi comunicado pelo anjo. O que há no ventre da sua mulher é o santo de Deus. O que há de nascer dela é o santo de Deus. E ele se chamará Jesus, porque salvará a toda a humanidade dos seus pecados. Não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. O anjo foi lá e avisou José, para o José não ficar achando que tinha sido traído antes mesmo de casar. Foi isso. Só que aí Jesus nasceu, certo? Depois que Jesus nasceu e passa-se a quarentena da Maria, o José está casado com a mulher dele. Qual que é o problema de um homem casado ter filhos com a sua esposa? Me diga, qual que é o problema? Problema nenhum, gente. Então o José, que está casado com a Maria, teve filhos com a Maria. E a Bíblia dá o nome deles: Tiago, José, Simão e Judas. O nome das mulheres a Bíblia não dá, mas deixa claro que ele tinha irmãs, no plural, ou seja, pelo menos duas. Então José botou para quebrar. Teve um monte de filho com a Maria. Esses irmãos mais novos, que são meio irmãos na verdade, porque Jesus não é filho de José, é apenas filho de Maria. Mas esses irmãos, eles vão viver com Jesus. Jesus é o filho mais velho, né? Quando Jesus completa seus 30 anos, ele deixa Nazaré, ele deixa a carpintaria, ele deixa a mãe, ele deixa os irmãos e ele sai para cumprir o seu ministério. Como é que os irmãos de Jesus viram isso? Como loucura. Como que o nosso irmão, ele é o homem da casa, porque José a essa altura já tinha morrido. Então, Jesus era o homem da casa. Como que ele larga tudo assim e vai cumprir um ministério? E essa história de que ele é filho de Deus, como assim ele é filho de Deus? Que papo furado é esse? Ele é nosso irmão, poxa. Ele é nosso irmão mais velho, como assim ele é filho de Deus? Como assim desceu do céu? Então os irmãos de Jesus nunca aceitaram o seu irmão mais velho como filho de Deus. E isso foi gerando um
um aborrecimento no coração daqueles irmãos de Jesus, a ponto deles os odiarem também. Então aí está a segunda semelhança. Assim como o José foi odiado pelos seus irmãos, Jesus também foi odiado pelos seus irmãos. Vem comigo em João capítulo 15, versículo 24. Se você acha que os irmãos de Jesus estavam lá como obreiros do seu ministério, não. Houve momentos que quiseram até prender Jesus, tentaram impedi-lo de fazer a sua obra. João capítulo 15, versículo 24. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me aborreceram, a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: aborreceram-me sem causas. Então, assim como José foi odiado pelos seus irmãos, Jesus também foi. A terceira semelhança entre José e Jesus: José foi vendido por moedas de prata. Gênesis capítulo 37, versículo 28. Veja isso comigo. Os irmãos de José, quando quiseram se livrar dele, tiveram essa ideia. Gênesis 37, 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Agora vem comigo para Mateus capítulo 26. Jesus foi entregue por Judas Iscariotes nas mãos dos sacerdotes, dos fariseus, dos inimigos de Jesus. A troco de quê? Só pelo prazer de fazer justiça? Não. O Judas não entregou Jesus de graça, não. Ele fez isso a troco de 30 moedas de prata. Está escrito aqui em Mateus capítulo 26, versículo 14 e 15. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Terceira semelhança. Tanto José quanto Jesus vendidos por moedas de prata. Eu vejo uma quarta semelhança entre José e Jesus. Quando eu abro a minha Bíblia lá em Gênesis capítulo 39, eu vejo lá que José, no Egito, foi comprado por um homem rico chamado Potifar. E esse homem rico colocou José para trabalhar na casa. José foi cuidando da casa, José foi crescendo ali dentro, José foi ganhando confiança, até que José chegou ao ponto de se tornar o mordomo daquela casa, a pessoa mais importante daquela casa, o gerente daquela casa. E foi nesse momento que José se tornou um escravo de primeiro nível, que ele agora começa a chamar a atenção. Até então ele era um coitadinho qualquer, um escravo qualquer, mal vestido, sujo, fedido. Mas agora que ele é o governador da casa, ele está sempre bem alinhado, sempre bem vestido, sempre cheiroso, passando para lá e para cá, dando ordens, faz isso, faz aquilo. E nessa hora, diz a palavra de Deus, que a mulher de Potifar botou os olhos em José e porque quis se deitar com ele. Diz a palavra de Deus, e eu quero que você veja isso aqui em Gênesis capítulo 39, que José foi tentado, mas venceu a tentação. Gênesis 39, não dá para ler todos os versículos que falam da tentação de José, porque são muitos, mas eu vou ler só do versículo 7 até o 9. Gênesis 39, do 7 ao 9. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor:
Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Por mais bonita que fosse aquela mulher, por mais cheirosa, atraente, seja lá o que fosse os atributos dela, aquela mulher não conseguiu fazer José pecar. José foi tentado, e não foi uma vez só não, viu? Não foi uma vez só não. A Bíblia diz que todos os dias aquela mulher chamava José, se oferecia para José, e teve um dia que ela partiu para cima e agarrou ele, e ele largou a parte da roupa na mão dela e saiu correndo. Não caiu na tentação. Isso se lembra alguém? Teve mais alguém que foi tentado e não caiu na tentação? Eu quero que você abra comigo na carta aos Hebreus. Você sabe que o relato da tentação de Jesus, ele está em detalhes lá em Mateus 4 e em Lucas 4. Você sabe disso, né? Mas eu quero ler para você o capítulo 4 da Epístola aos Hebreus, no versículo 15, para ficar mais sintetizado o assunto. Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Dá um glória a Deus aí, aplauda Jesus, porque ele foi tentado em tudo, mas não pecou em nada. Aleluia! As tentações de Jesus não foram só aquelas que ele passou no deserto. Você acha que Jesus foi tentado só aqueles 40 dias e depois nunca mais? Hã? Fala, tira por você. Você não gostaria de ser tentado pelo diabo só 40 dias e depois nunca mais? Oh, que maravilha. Ah, quem dera. Ah, quem me dera. O diabo viesse, tentasse por 40 dias não me fez cair, aí ele nunca mais enche o meu saco, nunca mais me perturba, nunca mais pega no meu pé. Não seria maravilhoso? Jesus não foi tentado só naqueles 40 dias, não. Aquilo ali foi a tentação pessoal. O diabo foi pessoalmente tentar Jesus, porque ele queria derrubá-lo logo no começo. Não conseguiu, o diabo vai ficar o tempo todo tentando Jesus de toda forma, de toda maneira. Toda hora alguém usado pelo diabo vem e fala alguma coisa para Jesus. Até a boca de discípulos que não vigiaram, o diabo usou para tentar Jesus, mas Jesus não caiu na tentação de Satanás. Assim como José foi tentado e não caiu, venceu a tentação. A quinta semelhança entre José e Jesus, sabe qual? Essa aqui eu acho muito interessante. José foi preso. E quando José foi preso, ele esteve ao lado de 2 outros presos. E um deles foi condenado e o outro foi salvo. Olha que coisa. Você lembra dessa história? José esteve na prisão, 2 bandidos com ele. 2 homens com ele, presos também. E um daqueles 2 foi salvo e o outro deles condenado. Vem você comigo aqui, lá no livro do Gênesis, para conferir isso. Capítulo 40. Vamos ver José na prisão aqui. No capítulo 40, todinho está contando essa história, não dá tempo de ler tudo, eu vou ler só do versículo 20 ao 22. Gênesis 40, versículo 20. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos. E fez tornar o copeiro Mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro Mor enforcou, como José havia interpretado. Então quer dizer que dos 2
presos que estiveram com José, um foi salvo, o outro condenado. E no caso de Jesus, teve alguma coisa semelhante? Vá comigo lá em Lucas capítulo 23. Todo mundo sabe que Jesus, quando foi crucificado, simultaneamente à crucificação de Jesus, 2 bandidos foram crucificados. 2. Um à sua direita, o outro à sua esquerda. E eu quero ler com você o que aconteceu com eles. Lucas capítulo 23, versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. 2 ladrões. O que aconteceu com aquele ladrão que blasfemava? Perdeu a oportunidade da salvação. Pouco tempo depois, os guardas romanos virão, quebrarão as suas pernas e ele vai morrer. Mas o ladrão que estava do outro lado reconheceu que ali no meio estava um homem santo, puro e sem pecado, o verdadeiro Filho de Deus. Então, ainda que pregado na cruz, com dificuldade para falar, derramando o próprio sangue, morrendo lentamente, ele olha para o lado e ele reconhece Jesus como Senhor e Rei. O que aconteceu com aquele homem foi salvo pelo sacrifício de Jesus. A primeira alma salva pelo sacrifício da cruz foi este ladrão aqui. O que aconteceu com ele pouco tempo depois? Os guardas romanos vieram com a marreta e quebraram-lhe as pernas e ele morreu. O seu cadáver foi jogado num lugar qualquer, mas a sua alma foi para o paraíso no mesmo dia, porque reconheceu Jesus como Senhor e como Rei. E é isso que acontece com qualquer pessoa, em qualquer lugar da terra, em qualquer época. Se reconhecer Jesus como Rei, se reconhecer Jesus como Senhor, um dia a alma desta pessoa também vai estar no paraíso de Deus. Vamos aplaudir o Senhor. A nossa alma será salva. Bem, agora que eu cheguei na metade da mensagem, vou recapitular para você não se perder. Primeira semelhança entre José e Jesus. José era o filho amado do Pai. E Jesus, aí você fala assim, também. Vamos lá. José era o filho amado do Pai. E Jesus? José foi odiado pelos seus irmãos. E Jesus? José foi vendido por moedas de prata. E Jesus? Semelhanças, né? José foi tentado e venceu. E Jesus? Também. José foi preso entre 2 ladrões. Um foi salvo, o outro foi condenado. E Jesus? Vai me dizer que isso tudo é coincidência? Vai me dizer que isso tudo aí aconteceu por acaso? Calma que eu estou só na metade. Sexta semelhança. José saiu da prisão. E quando José saiu da prisão, ele recebeu das mãos do grande rei, das mãos do faraó, todo o poder na terra do Egito. O faraó tirou o anel do próprio dedo, botou na mão do José e falou: você que manda agora. Estou transferindo para você todo o poder e toda a autoridade. Não foi isso que aconteceu? Confira na Bíblia, por favor. Vá comigo lá, Gênesis capítulo 41. Olha só o que está escrito no versículo. Deixa eu escolher aqui, porque a leitura é tão grande. Vamos ler do versículo 42 até o 44.
E tirou o faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e o pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Em outras palavras, a autoridade está nas tuas mãos agora. Agora vamos falar de Jesus. Jesus ficou na sepultura. Ficou ou não ficou? Tiraram o corpo dele da cruz e levaram para a sepultura. Colocaram o corpo dele deitado naquela cama de pedra e rolaram uma pedra. Chumbaram a pedra para garantir que o seu cadáver não seria roubado. E Jesus ficou lá dentro. Mas quando chegou no domingo pela manhã, a morte não pôde detê-lo, a pedra do sepulcro não pôde detê-lo, os guardas que estavam de plantão na porta do sepulcro não puderam detê-lo, porque ele ressuscitou. Oh, glória! Ele ressuscitou, a sepultura está vazia. Muito bem, preste atenção. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para algumas pessoas. E em uma das suas aparições, Jesus disse o seguinte, Mateus 28, 18. Isso aqui Jesus está falando já ressuscitado, tá? Isso aqui foi quando ele apareceu para os discípulos na Galileia. Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder está com ele. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 2, do versículo 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se servo, se humilhando, recebendo a morte pior que existia, que era a morte de cruz. Mas aí Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que isso quer dizer? Que Jesus tem todo o poder. Essa semelhança é realmente impressionante. A sétima semelhança. José, quando se apresentou a Faraó, ele tinha 30 anos de idade. Então, quando José começou o seu ministério, porque José foi um ministro da economia, porque naquela época não falava assim, mas ele era um ministro da economia, ele era um governador, ele tinha nas mãos a autoridade. E quando José começou a ser governador na terra do Egito, ele tinha quantos anos? 30. Confere na Bíblia, por favor, essa informação. Gênesis 41, 46. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito, e saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Você sabia que Jesus, quando começou o seu ministério na terra, ele tinha 30 anos também? Lucas capítulo 3, fala que Jesus foi batizado. No versículo 21 do capítulo 3 de Lucas, fala sobre o batismo de Jesus. Logo depois de falar do batismo de Jesus, o evangelista Lucas começa a fazer uma genealogia. O objetivo de uma genealogia é mostrar as raízes daquela pessoa, de onde que ela veio, quais são os seus antepassados. Para alguns isso pode não ter nenhuma importância, mas para a cultura judaica é muito importante saber a origem de uma pessoa, de onde ela veio, quem são seus antepassados.
E como Lucas está escrevendo para um homem muito importante, chamado Teófilo, e ele quer provar para Teófilo que Jesus é Deus, então ele inclui na sua narrativa uma genealogia. E aqui no capítulo 3, versículo 23, o Lucas dá um detalhe aqui. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José e filho de Eli, e lá vai o nome de milhares de pessoas aqui. Mas é importante destacar que Lucas deixa claro que depois que Jesus foi batizado aqui, nessa época, quantos anos ele tinha? 30 anos. E José? 30 anos. É uma semelhança. Mas na tipologia, uma pessoa aponta para outra. Cada detalhe é importante. Agora, este aqui eu acho fenomenal. A oitava semelhança entre José e Jesus. E eu vou voltar lá onde eu comecei a mensagem, em Gênesis 41, 45. Quando o faraó exaltou José e colocou ele como governador, o faraó disse assim: aqui no Egito, você não vai ser respeitado se você for chamado com um nome hebreu. Você não pode ser chamado aqui no Egito pelo nome de José. Porque se as pessoas ouvirem esse nome José, elas não vão te dar moral, elas não vão te dar respeito, elas não vão te dar honra. Você precisa de um nome egípcio. Eu tenho que te dar um nome. E como é que dá nome para uma pessoa de 30 anos? Pois é, mas José tinha 30 anos, vai ganhar um nome aos 30 anos. E o faraó pensa: que nome que eu vou dar para você? Aí de repente o faraó abre a boca e diz: já sei, você vai se chamar Zafenate Paneia. Versículo 45. E chamou o faraó o nome de José, Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Agora eu quero que você pegue uma caneta, marque esse nome, Zafenate Paneia, e escreva ao lado, ou escreva aí no rodapé, na própria Bíblia de preferência. Eu sei que você está anotando num pedaço de papel aí, mas isso aqui é importante você anotar na própria Bíblia. Zafenate Paneia é um nome egípcio que significa Salvador do mundo. Algumas Bíblias, a minha por exemplo, já tem essa informação direto da gráfica. A própria gráfica que imprimiu essa Bíblia já colocou aqui para mim no rodapé. Talvez na tua também tenha. Se não tiver, você escreve aí. Zafenate Paneia, que significa Salvador do mundo. Essa aí ficou fácil, sim ou não? Ficou ou não ficou, gente? Quem é o Salvador do mundo? Quem é aquele que veio para salvar o mundo todo? Mas vamos ler lá no Evangelho agora. Vamos ver uma pessoa que confessou isso com todas as letras. Em Evangelho de 2 João, capítulo 4. Quando Jesus pregou para a mulher samaritana se converteu. Aí ela voltou na cidade dela e começou a falar de Jesus para todo mundo. E as pessoas que ouviram o que a mulher samaritana falou, vieram em busca de Jesus. E se entregaram a Jesus também. E depois que a cidade toda estava se rendendo a Jesus, olha o que eles dizem. João 4, 41 e 42. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher samaritana: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Não há dúvidas. Quando deram para José o nome Salvador do mundo, Zafenate Paneia em egípcio, aquilo ali era um sinal claro de que José era um tipo de Cristo. A nona semelhança, estamos caminhando para o final, a nona semelhança é a seguinte. Quando José se encontrou com seus irmãos lá na terra do Egito, seus irmãos ficaram
preocupados, com medo da vingança de José. Aí José acalma eles e diz assim: calma, meus irmãos, vocês fizeram mal contra mim, mas hoje eu entendo que Deus me enviou para o Egito, não foi vocês. Deus me enviou para o Egito para a conservação da vida. Se eu não tivesse vindo para o Egito, eu não teria interpretado os sonhos do faraó, e o tempo da crise viria de qualquer forma, só que aí o faraó não ia saber administrar essa crise, e muita gente iria morrer, inclusive vocês iam morrer lá em Canaã. Então Deus me enviou para cá para a preservação da vida, para preservar a vida de vocês. José disse isso lá em Gênesis 45, versículo 7. Veja isso lá. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Então José disse: Deus me mandou aqui para a terra do Egito para livrar vocês da crise, para livrar vocês da miséria e para garantir a vocês provisão no tempo da dificuldade. Jesus veio a esse mundo por muitos objetivos, por muitos propósitos. Ele veio para salvar, sim, mas ele não veio só para salvar. Jesus veio a este mundo para preservar a nossa vida nessa terra e nos garantir nesta terra uma vida abundante, uma vida transbordante, uma vida de vitórias. Jesus veio a este mundo para garantir que nós aqui na terra tenhamos uma vida abençoada, próspera e realizada. João capítulo 10, versículo 10. Jesus disse isso aqui, olha, João 10, 10. Olha o que a palavra diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Tenham vida e a tenham com abundância. Então o que Jesus quer que você tenha? Vida transbordante. É isso que Ele quer que você tenha. Jesus veio para isso. E eu vou encerrar agora com a 10ª semelhança entre José e Jesus. E eu quero que você vá comigo em Gênesis 47, versículo 12. Olha o que a palavra de Deus nos diz. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Então anote aí: José sustentou de pão a todos. Ele forneceu o pão que garantiu vida para todos os seus familiares e para toda aquela terra. Aí você olha para Jesus e você vê Jesus fazendo uma pregação lá em João capítulo 6. E na pregação de Jesus em João capítulo 6, Jesus deixa bem claro que Ele é este pão. Esse pão que nos sustenta, esse pão que nos dá a vida. Evangelho segundo João capítulo 6, do 48 até o 51, leia comigo. Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. E este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse:
na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Vamos aplaudir a Jesus. Toda a igreja fica de pé, por favor. Jesus é o pão vivo que alimenta o mundo inteiro. O mundo inteiro tem a oportunidade de comer desse pão que é Jesus e viver eternamente. Feche os teus olhos, por favor. Jesus veio a esse mundo com o propósito de salvar. Ele quer salvar a todos. Esse é o propósito máximo do sacrifício de Jesus, é salvar a todos. Você que está aqui nesta manhã de domingo, se você ainda não é salvo, Jesus quer te salvar. A obra completa da salvação acontece quando alguém ouve a mensagem do Evangelho e diz: foi por mim que ele morreu. Eu reconheço, foi por minha causa. Eram os meus pecados que ele estava levando lá. Eu quero ser perdoado por Jesus, eu quero ser salvo por Jesus, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Quando alguém faz essa confissão, aí Deus olha do céu e diz, Jesus está lá do lado dele, né? O Pai dá uma cutucada em Jesus e fala, tá vendo? Valeu a pena, valeu a pena. Tudo que você sofreu valeu a pena lá, mais um salvo, mais outro salvo, mais outro salvo. Quando Deus olha do céu e vê essa igreja aqui repleta de pessoas que foram salvas, Jesus olha e diz assim, ah lá, o meu penoso trabalho valeu a pena, o meu sacrifício não foi em vão. Por isso eu quero falar com você que está aqui e ainda não entregou a tua vida para Jesus. Entregue agora. Receba Jesus agora como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e tenha o seu nome no livro da vida. Tem alguém aqui que quer hoje, agora, entregar a vida a Cristo e receber Jesus como único Senhor, como único Salvador? Levante agora a sua mão bem alto, você que quer. Pastor Ademir, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero, pastor, eu quero receber Jesus como meu único Senhor, como meu único Salvador. Tem alguém aqui que quer? Se tem, levante a mão, não fique com vergonha não. Se entregue a Jesus agora. Pastor, eu já entreguei, só que me desviei. Saí da presença de Deus, saí da casa do Pai. Pastor, eu estou precisando me reconciliar com Jesus, voltar para Jesus. Tem alguém aqui que está afastado e quer voltar para Jesus? Levante a mão se tem. Não? Todo mundo aqui está firme na fé? Você? Glória a Deus, vem cá, vamos aplaudir a Jesus. Que bom, filho pródigo, volta para a casa do Pai. Chega aqui perto, por favor. Quem mais quer? Pastor, eu quero também, eu quero me reconciliar com Jesus. Eu reconheço que eu preciso de Jesus, eu não posso ficar longe dele, eu necessito dele. Se tem mais alguém que quer voltar para Jesus, se reconciliar com Jesus, sai do lugar e venha. Eu vou fazer um terceiro apelo. Quero falar com você que está fraco na fé. Você não se considera desviado, mas você não está tendo forças. Você até está vindo na igreja, mas você não está orando como orava antes. Não está mais tendo forças para ler a Bíblia. Não está mais tendo forças para jejuar. Não está mais com aquele ânimo. Você sente que aquele fogo do Espírito Santo que ardia dentro de você está se apagando. A chama está diminuindo. Hoje é a Santa Ceia do Senhor, é um culto especial, você precisa sair daqui renovado, fortalecido. Se tem alguém aqui que está fraco na fé e quer se fortalecer no Senhor, saia do seu lugar e vem para cá também que eu quero orar por você. Pode vir, vamos aplaudir a Jesus por cada vida que está chegando. Agora deixa eu falar com você que me assiste à distância, pela internet, pela televisão, ou me ouve pela rádio, em qualquer lugar do mundo onde você estiver, não só do Brasil, mas do mundo. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus?
Aí onde você está, você pode fazer esta oração que eu vou fazer aqui com essas pessoas que vieram para frente. E se você aí onde está puder fazer o que nós vamos fazer aqui, dobre o teu joelho aí também na tua casa. Você que me assiste num presídio, dobra o teu joelho aí no meio da cela. Você está no seu ambiente de trabalho, é um ambiente que dá para você ajoelhar agora. Faça isso, não se importe não, se entregue a Jesus agora. Se você está dirigindo, ou está numa condição que não dá para ajoelhar, você pode pelo menos pôr a mão sobre o coração e repetir essas palavras comigo. Faça isso agora. E vocês que vieram aqui na frente, por gentileza, dobrem os joelhos comigo, por favor. Isso. Põe a mão assim na altura do coração e faça esta oração comigo. Faça esta oração em voz alta para o Pai ouvir. Diga: meu Deus e meu Pai, neste momento eu volto para os teus braços, porque eu reconheço que eu não posso viver longe de ti. Perdoa, Senhor, as minhas falhas, os meus pecados, e me ajuda a perseverar até o fim na tua presença, em nome de Jesus. Agora deixa que eu vou orar por você e vou pedir que a igreja estenda a mão na direção do altar. Interceda por essas pessoas que estão aqui de joelhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus bendito, Deus todo-poderoso, recebe de volta esse filho pródigo, que esteve afastado da tua presença, mas agora está se reconciliando contigo, porque ele reconhece que ele precisa de ti, que o Senhor é o único caminho. Ó Deus, então eu peço em nome de Jesus, apaga os pecados, as falhas, as iniquidades dele, e começa uma nova história na vida desse teu filho, em nome de Jesus. Assim também essas pessoas que vieram aqui, meu Pai, para se fortalecer, porque estão sentindo-se fracos espiritualmente. Renova as forças desse teu filho, dessa tua filha, para que eles permaneçam firmes na tua presença até a volta do Senhor Jesus. Eu oro também por esta pessoa que está orando comigo à distância. Tem gente ouvindo pela rádio agora, tem gente assistindo pelo YouTube, pela televisão, acompanhando em qualquer lugar do Brasil e até fora do Brasil. Onde tiver alguém entregando a vida para Jesus ou voltando para Jesus, escreve esse nome no livro da vida e fortalece esta pessoa na fé, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E graças a Deus, glória a Deus. Parabéns, fica firme com Jesus. Deixa eu te entregar aqui. Eu quero te entregar duas coisas. Um é esse folheto aqui que diz: por que devo ser batizado? Você já foi batizado nas águas? Já? Aqui mesmo, inclusive? Que bom. Outra coisa que eu quero te dar é o livro. Como você já é batizado, leva o livro de presente do pastor João Ribe Palharim. Se você quiser dar de presente para alguém também, fique à vontade. Deus te abençoe, fique firme na fé. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.